E aí, pessoal, tudo jóia? Nós estamos aqui de novo no Ateliê do Osso. Meu nome é Marcelo Starling, eu sou médico fisiatra e geriatra. Meu nome é Lucas Boechat, sou médico ortopedista e hoje não temos aqui novamente o nosso grande Fernando Bahia, fisioterapeuta. Alguém tem que trabalhar, né, Marcelo? A gente está aqui tranquilão gravando, Bahia está lá atendendo os pacientes. Tá, não sei, né? Não sei. Isso daí é o que ele disse, que ele estava trabalhando, tudo. Às vezes ele não está trabalhando e às vezes ele está Domingo, dormindo, né? no Baiano. Isso pode, isso pode acontecer, às vezes não é difícil de não estar acontecendo isso. Então, hoje nós vamos ter um assunto muito interessante. Eu espero que vocês gostem demais desse vídeo, que vai ser muito legal, tá? Sempre nós temos que começar com esses avisos, né? Que a gente não pretende esgotar todas as informações, nós tentamos sempre fazer vídeos mais curtos para ficar mais interessantes, e quem tiver dúvida, pode mandar a pergunta por vídeo, por escrita, para o nosso canal, que tem o programa Ateliê Responde. E é claro que não é recomendado a realizar diagnóstico e tratamento baseado exclusivamente nesse vídeo, sem a ajuda de um profissional da área. Tá? Nós não temos nenhum conflito de interesse e hoje a fera vai falar sobre cãibras. E aí, pode começar, Lucas, que eu já Bom, gostei desse slide. não, e é controverso, né? Porque começa pelo jeito de escrever, né? Qual que é o jeito certo? É cãibra ali com tio e M ou é cãibra com tio, né? Então, na verdade, na língua portuguesa eu descobri que os dois termos, as duas maneiras de escrever são aceitas. Então, não tem conflito aí, né? Agora, acontece, gente, que cãibra é um assunto muito mal estudado. A gente encontra pouco artigo sobre o assunto. Dentro da mesma ortopedia esportiva, da medicina esportiva, tem pouca informação. E talvez porque a grande maioria das cãibras são muito benignas, né? A gente não precisa de remédio, a gente não precisa de cirurgia, elas se autorresolvem em geral. Então, por que estudar elas, né? Então, pouca gente estuda, na verdade. Mas é um assunto muito legal, a maioria de nós no mundo já teve cãibra. Eu já começo falando aí para o pessoal, se gostou do tema, já dá um like logo aí, ó, para o YouTube poder compartilhar esse nosso vídeo com mais pessoas. É recomendado, E, tá, Marcelo? A gente pedir like, eu aprendi isso. Não pode ter Tá, vergonha. e outra coisa muito importante, né? Cãibra ou simulação, né? Porque às vezes o cara tá ganhando, né? No joguinho de futebol, ele também pode estar dando uma simulada. Isso também pode acontecer. Nessa hora é uma pena o Bahia não estar aqui de novo, porque ele é mestre nisso aí. Nossa Senhora. Mas então vamos lá, gente. Primeiro tem dois tipos básicos de cãibra, tá? O que a gente chama de parafisiológicas, ou seja, que anda do lado ali da fisiologia, da normalidade, né? Paralelo ali a ela. E aí são as câimbras que ocorrem com exercícios extenuantes, as câimbras da gravidez, grávida tem cãibra para caramba em geral, relacionadas a altas ou baixas temperaturas, relacionadas à desidratação, e aí nós podemos questionar se desidratação é uma patologia ou não, mas enfim. E aquelas câimbras ocasionais, principalmente as noturnas. Tem gente que deita na cama, dá cãibra na sola do pé, nos músculos plantares, ou na panturrilha, né? E elas são consideradas normais e são mantidas de maneira ocasional, com mais ou menos a mesma frequência, e dentro daquele mesmo grupo muscular. O que é muito diferente das câimbras relacionadas à patologia. Então, quando o paciente fala isso com a gente, primeiro é conseguir separar nesses dois, porque são geralmente relacionados a patologias que podem ser muito graves. Então, alterações hormonais súbitas, ou hipertiroidismo, alterações neurológicas, às vezes graves, como a esclerose lateral amiotrófica, né? Ou então a esclerose múltipla, que são doenças degenerativas assim, muitas aceleradas, né? O acontecimento delas, e a câimbra pode ser a primeira manifestação. Insuficiências vasculares periféricas, elementos tóxicos, né? Que a pessoa, de alguma maneira, ingeriu ou adquiriu, patologias renais, problemas dos rins, né? De filtração do sangue, tumores, por exemplo, tumor de adrenal, tumor de tireoide pode dar, e medicamentosos. E a gente relaciona principalmente ao uso de estatinas, aqueles medicamentos muito utilizados para alterações do colesterol, né? E também alguns diuréticos, usados mais para hipertensão arterial, e algumas vezes, olha que interessante, usado por atletas para mascarar o uso de anabolizantes. Então, os atletas, às vezes, podem ter vários fatores causadores de câimbras, além do exercício extenuante. Pode passar, Marcelo, por favor. E aqui é muito interessante, isso aqui é a grande dúvida, né? Afinal, o que causa cãibra? Porque se a gente entender qual é a causa, talvez a gente consiga tratar e prevenir melhor, né? Então, a hipótese que é muito frequente aí entre atletas, entre leigos, né?
é a concentração de eletrólitos. Não sei se vocês vão lembrar do Guga, né? Na minha época, pô, na minha adolescência, o Guga foi meu herói. Eu jogava tênis, eu tinha um cabelão tipo dele, assim, cacheado. Não era bom. Pô, nem sabia que você jogava tênis. Pois é, na faculdade Porque eu joguei, fui para intermédio. tem um episódio com o nosso nutricionista que ele falou que ele era um atleta de tênis, né? Agora você não sabia que você jogava tênis, não? Jogava, mas eu larguei, depois eu tentei voltar, foi um vexame. Tênis é um esporte de muita técnica, você tem que estar Mas você jogando, teve uma lesão labral. então você acaba. Não, lesão mental. Mas então o Guga, o que ele fazia? Ele comia banana, né? Ele alegava, se eu comer muita banana, eu não vou ter câimbra, porque banana tem muito potássio, né? Então, a ideia é que o potássio fica lá dentro da célula, né, dentro do miócito, a célula muscular, o potássio de dentro, o sódio de fora. Essa troca, quando ela ocorre, né, a gente perde o potássio intracelular para fora, o sódio entra, que ocorre a contração muscular, por exemplo, né? Então, se eu tiver mais, vai estar dentro. É um pensamento furado. É muito difícil a gente ter falta de potássio, tá? Aí vem a galera do magnésio. Mas para essa bomba de sódio e potássio funcionar, a gente precisa de magnésio para ativar a bomba. Então, teve suplementação com magnésio. E isso vem ocorrendo, né? Diferentes suplementações. Também tem a teoria psicossomática. Isso vem muito de uma forma de tratamento que costuma funcionar para as câimbras que estão durando, que é o placebo. Você dá placebo para o paciente que está com aquela câimbra resistente e a maioria melhora. Então, o problema está aqui, ó, o problema não está lá embaixo, né? Bom, isso é uma teoria, tá? Agora, eu acho que a teoria central, e todas as outras são periféricas a ela, é alterações do reflexo na fadiga. Isso, né, Marcelo, para a gente que gosta de fisiologia, é muito legal entender isso aí. Então, é mais ou menos o seguinte, gente, o músculo, se a gente está vivo, se a gente não está nem morto nem anestesiado, né, ele nunca está totalmente relaxado ou totalmente contraído. Está sempre um pouquinho ali, né? Isso parece protegê-lo de lesões, além de deixar ele preparado para uma ativação rápida, se for necessário, né? Imagina nossos antepassados lá na caverna, de repente dá um rugido de leão, o cara casca no pé rápido, né? Então, o músculo não deveria estar totalmente relaxado. Assim como uma grande contusão muscular, se o músculo estiver todo frouxo, essa lesão intratecidual vai ser maior, né? E como é que o músculo faz para regular? Em que ponto que eu tenho que estar levemente contraído ali, levemente relaxado, né? A gente tem duas fibras aí que são antagônicas, que geram um reflexo, tá? Uma delas é ali, ó, o complexo tendíneo de Golgi, que está nos tendões ou na junção do músculo com o tendão, né? Que vai mandar sinais através daquela fibra ascendente 1B ou 1-beta que está ali, ó, que vai subir lá para a nossa medula, passar pelo corno posterior, entrar na região anterior e vai ter um estímulo negativo sobre o neuromotor, o neurônio motor inferior, que é aquele que manda o músculo ativar. Ou seja, se o tendão está muito tensionado, essa fibra vai ligar e vai falar, calma aí, diminui essa contração para mim, por favor, senão vai ter lesão. Tá? Então, ele é negativo. E você vai ter o fuso muscular, tá ali, o muscle spindle, tá? Que é um outro órgãozinho sensitivo que a gente tem, que ele vai fazer o contrário. Quando o músculo está diminuído, está relaxado, né? Ele vai vir aquela fibrinha ali, ó, a chamada 1A, vai dar a volta lá por cima e vai direto no neurônio motor inferior, mandando ele contrair. E o neurônio motor inferior, então, continuando na setinha do Marcelo e descendo lá, ele vai para a placa motora terminal, que é onde despolariza e as fibras musculares também vão receber aquela acetilcolina, que o Marcelo explicou lá na primeira aula, né? Pum, vão despolarizar também, vai entrar ATP, vai entrar cálcio, quitina e miosina vão fechar, né? Então, esse é o funcionamento normal. Só que parece, pessoal... Então, passa, por favor, Marcelo. Olha aí o funcionamento normal, né? As duas fibras estão empatando, os dois sistemas, né? Um está funcionando e o outro está funcionando também. O jogo está 1-1, tá? Eu fiz a mão aí, ficou bonitinho, né? Pode passar a próxima, por favor. Se entra na fadiga, parece que o órgão tendino de Golgi, ou as fibras 1B, fadigam primeiro. Então, depois de muito tempo de exercício, ele já não aguenta mais, ele começa a parar de funcionar. E aí, se você ativa a fibra 1A, se você ativa o fuso muscular, como? Com o encurtamento do músculo, ele vai ganhar de 1-0. Ele vai fazer ponto e não vai ter ninguém brigando contra ele, né? E o que ele vai fazer? Um estímulo positivo sobre o neurônio motor inferior. E você vai ter só um estímulo de contração. E o que é a cãibra? É uma contração continuada, né? Geralmente extremamente dolorosa. Você não vai ter o reflexo inibidor
Talvez isso gere, inclusive, lesões lá dentro do músculo. É tanta contração, né? E aí, o que a gente faz imediatamente? A gente vai lá e pá, alonga o músculo, né? Alguém vem de fora, igual naquela primeira imagem, empurra o pezinho do cara para frente, relaxa ali o tríceps sural, né? E aí você desliga a fibra 1A. E o jogo fica 0-0, a cãibra passa, né? Não é 1-1, mas pelo menos é 0-0, continua empatado, e aquele estímulo que não cessa, né, da contração, ele zera, né? Ufa, aí o cara relaxa. Se você vai lá logo em seguida, encurta o músculo de novo, aí vem outra cãibra e o cara tem que alongar de novo, né? Você já teve essa experiência, né, Marcelo? Imagina. Opa, eu sou um atleta de ponta, né? E já tive cãibras muito praticando surf. É mesmo? Olha só. É, Contração isométrica, né, do surf, é uma contração é. muito que demanda muito da gente, essa isométrica excêntrica. Pode passar, por favor? E aí, então, está explicado o que causa cãibra, né? Então, o que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, fazer igual o treinador do leãozinho, ali, ó, alonga o músculo dele, né? Que é a medida mais eficiente para que essa cãibra passe de imediato. Se você estiver sozinho, você pode até tentar contrair ao máximo os músculos antagonistas, para eles brigarem com aquele que está com a cãibra e ver se ganham, né? Voltar à situação do 0-0 ali. Né? Agora, para prevenir cãibra, talvez o melhor seja um preparo físico bom, porque quanto mais capaz você é de fazer aquela atividade proposta, menos você vai chegar ao final dela em fadiga. Manter uma boa hidratação. Suplementos são muito questionáveis. Acredito que com uma boa dieta, a pessoa já faça o que é possível para prevenir cãibra, né? Para alguns poucos indivíduos, podem se beneficiar do magnésio, por exemplo, né? Mas, por favor, essa não é a regra, isso é a exceção, tá? É uma boa alimentação que é a regra. O placebo, né? Então, o placebo já tem demonstrado alguns efeitos favoráveis nisso, e mal não faz, né? É um comprimidinho de farinha para o cara tomar, e a situação na beirada de campo pode estar resolvida, né? E como eu falei, essa câimbra ela não tem o contra-reflexo que vai inibir a lesão muscular. Então, talvez por microlesões, igual quando a gente faz exercício vigoroso, o nosso atleta, né, nossa pessoa que foi submetida à cãibra, vai ter aquela dor tardia pós-exercício, que dura 24 a 72 horas, e a gente pode dar uma mãozinha aí com algum analgésico, né? Mas nada que o corpo não consiga resolver por si só, né? Nesse caso, a gente está dando mais conforto mesmo. Pessoal, então, assim, bem bolado aí do que se encontra na literatura, eu dei o meu ponto de vista, vocês vão encontrar outras, assim como a gente fala nos primeiros slides, né, outros pontos de vista em cima disso também, mas eu acho que essa explicação é bem interessante, né, Marcelo? Nossa, demais, demais, interessante demais. E aí eu tenho alguns questionamentos, Lucas. Atletas que fazem exercício de força ou hipertrofia, geralmente eles não estão muito preocupados em alongar. E aí essa estrutura do complexo de Golgi, tá? E os fusos musculares numa posição que eles ficam mais encurtados por causa de tensão muscular, isso também não poderia favorecer cãibras, né? Você Teoricamente, pegou. ele está numa posição encurtada. E aí o que a gente faz? O mecanismo de alongamento é o mesmo, mas o que eu vejo que é muito interessante é que com o treinamento, principalmente quando a gente começa a fazer uma adaptação, a gente precisa melhorar o controle motor. Isso é muito importante, porque na hora que você está fazendo a contração, eu achei a sua explicação ela magnífica, e ela até me ajuda a concluir um outro pensamento que eu tinha em termos de câimbras, né? Que muitas vezes, quando você gera um desequilíbrio muscular agonista, antagonista, e mesmo em termos de qualidade de contração muscular, isso pode favorecer a cãibra. Porque quando você está destreinado e você começa a treinar, fazer um treino de adaptação, sua placa motora está lá. Só que você não consegue contrair todas as fibras ao mesmo tempo. E com esse treino de adaptação, você começa a melhorar, você começa a ter ganho de força, você começa a ter hipertrofia. Isso. Quando você tem esse desequilíbrio, você também pode favorecer. Então, esses pacientes que já são mais. Esses pacientes, não é porque não é paciente. Esses atletas que já são mais encurtados, será que eles não favorecem câimbras? Porque eu tenho muita câimbra e eu sou muito encurtado. Mas eu não sou forte, né? Como esses atletas de força, obviamente. Tá? Assim, eu não sei te dizer por dados da literatura, tá? O que você falou faz total sentido, né? Assim, os destreinados vão ter um momento de extenuamento, se é que essa palavra existe, né? Vão ficar cansados mais rápido, né? Fadigados mais rápido, e, portanto, sujeitos à cãibra, né? E lembrando que o treinamento, às vezes, só de hipertrofia, ele não vai trazer aquela coordenação motora toda, né? Necessária para jogar bola, para jogar tênis, né?
Não. Pode ser que nessa hora ele contraia muito, inclusive os antagonistas ao mesmo tempo que os agonistas, demandando ainda mais daquele músculo que vai fazer o movimento favorável ao gesto esportivo, né? E além disso que É, você falou, ser capaz de coordenar o número de fibras que vão contrair ao mesmo tempo. Então, para ser forte, não necessariamente você tem que ganhar massa muscular. É bom que não, ganhe, em geral, né? Mas você sim. pode ser forte sabendo, né? Tendo uma contração inteligente, preparada de fibras musculares. E muitos magros são fortes, né? Que é o meu caso, o seu, Hum. né? O Bahia não entra nesse caso, não. Mas aí o que que acontece? Outra coisa muito interessante, eu lembro que essa questão do encurtamento ele é muito nítido, assim. Porque cãibra todo mundo teve. Eu fui uns 2 anos atrás, eu fui tentar fazer uma aula de jiu-jitsu, tá? E aí, foi a minha primeira aula de jiu-jitsu, nunca tinha feito na vida, né, o esporte. Aí o professor falou assim: ó, tem aquele menininho ali de 12 anos, você vai fazer um rola com aquele molequinho ali. Eu olhei para ele e falei assim: você está de brincadeira, né? O menino já treinava uns 3 anos, né? Eu ganhei dele, tá? Mas ele me deu uma canseira, assim, meu, foi espetacular, né? 12 anos, tá? Só que na hora que eu comecei a fazer os exercícios que eram propostos, eu não parava de ter cãibra na região da musculatura intrínseca do pé. Foi impressionante. Eu nunca tive tanta cãibra na minha vida, como naquele treino de jiu-jitsu que eu fui fazer. Então, e eu sou extremamente encurtado. Então, dependendo do mecanismo de ação por aquele encurtamento, isso estava ativando, né? O seu mecanismo, ele é totalmente, ele explica isso daí, né? Porque Eu você tem vou, um controle que ele acaba sendo inconsciente. eu vou te Você não relatar minha faz assim, última ó, não. cãibra. Você Hã? relatou a sua, vou te relatar minha última cãibra, então. Eu tenho um sítio, né, lá em Moeda, que você conhece, e outro dia eu passei umas 3 horas roçando lá com a roçadeira, aquele troço, né? E você vai ficando animado, né? O capim vai caindo, você continua, troca a gasolina e vamos embora, né? Assim, e é um movimento que a gente chama, a posição que a gente chama no CrossFit de hollow, né? Em que você fica com o abdômen contraído, né? E depois que eu percebi que eu passei 3 horas desse jeito, com uma tensão até bom, uma carga baixa, né? Mas durante o tempo absurdo. Quando eu fui entrar na água do córrego, né? Do laguinho lá da piscina, cara, ao contrário, quase que eu não saio de dentro da água, mas o abdômen inteiro travou também. E explica-se por isso aí que a gente começou hoje, né? É. E outra coisa que eu queria perguntar sobre a cãibra, que vai ser o tema da nossa próxima aula, e o trigger point? Ele não pode ser um gatilho para cãibra? Pois é, ele tem uma explicação muito parecida, também tem várias teorias diferentes, né? Essa é uma aula para nós dois darmos juntos, vai ter conflito aí, eu acho. Pontos de vista do fisiatra e do ortopedista, né? Mas que o trigger point compartilha, sim, da explicação neurofisiológica que eu dei aí, né? Mas com algumas nuances diferentes, né? Afinal de contas, ele tende a ser continuado durante muito mais tempo. Mas vai servir. Eu acho que vou botar esse slide de novo lá. Bom demais. Tá. Legal, Legal. pessoal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente aguarda as perguntas. Tenham perguntas, Ateliê Responde, nós estamos aqui para todo tipo de pergunta que vocês quiserem relacionado ao sistema músculo-esquelético, né, que é o nosso objetivo maior aqui, treinamento, desempenho, lesões, o que vocês quiserem. Semana que vem tem mais episódios, provavelmente vai ser o episódio do... A gente ainda continua no mês músculo, né? Temos que falar sobre os Esse trigger mês já points, ou dura 2 meses. os pontos miofaciais, que é bem interessante, é demais esse assunto, é muito legal. E, infelizmente, o Fernando Dourado não pôde estar aqui com a gente, provavelmente ele estava com uma cãibra do sono, né, um movimento distônico que ele pode ter feito no Na sono, ele palma. acordou, deve estar com cãibra lá, e a gente vê semana que nós nos encontraremos semana que vem. O triste é que ele não pode estar aqui para se defender, né? Valeu, pessoal. Um abraço para todo mundo. Valeu!